Se é para Jesus, pode ser mais forte. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Pode sentar. Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui nessa noite, nesse tempo especial de adoração. Que alegria estar com vocês aqui, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Você que não me conhece, eu sou o pastor William, eu tenho algumas atribuições aqui na sede, mas eu tenho o privilégio de ser pastor no campus Almirante Tamandaré, uma extensão da PIB aqui na grande Curitiba, no centro de Almirante Tamandaré. Nós recém inauguramos um espaço muito amplo, confortável, muito gostoso. E você que ainda não conhece, você que mora para aquela região ou naquela região próxima ali em Curitiba ou cidades circunvizinhas, está convidado a estar conosco ali. Eu vou aproveitar que o pastor Pascoal não está aqui, vocês não contam para ele, tá? Mas eu quero convidar você para dar uma fugidinha e estar conosco lá. Eu não tenho dúvida que será bênção na sua vida, Tudo o que acontece aqui, dadas as devidas proporções, está acontecendo lá. E é uma oportunidade para pessoas que às vezes estão longe daqui. Você que nos assiste pela Rede Super, você que nos assiste pelas mídias também, quero convidar você, vai lá, você não vai se arrepender. Será uma honra, uma alegria, um privilégio receber vocês. Quero celebrar com vocês também, porque a última vez que eu estive aqui foi na virada do ano, pastor Adoniran pregando. Eu estava aqui, com a perna, com uma tala, com um brace aqui de cadeira de rodas, me recuperando de uma cirurgia no joelho, infelizmente uma lesão grave, mas graças a Deus hoje estou em pé, E hoje eu posso pregar em pé aqui, celebrar com vocês. A bengala está ali no ladinho. Falei, não vou nem levar, não vou nem usar essa bengala em nome de Jesus, E se eu cansar, daqui a pouco eu faço um sinalzinho, o Carlos atira a bengala aqui, eu pego, mas não vou não, Brinquei com o pessoal lá do campus Tamandaré, falei, a vantagem é que se a perna começar a doer logo, eu encurto a mensagem, Mas a perna não está doendo, então eu quero pregar, quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para celebrar juntos aqui, compartilharmos a palavra de Deus nesse tempo. Eu quero ler com você um texto que está lá em Números capítulo 9, versos 15 a 23. Números capítulo 9, versos 15 ao 23. Título da nossa mensagem, daquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é Armazenando na Nuvem. O título é Armazenando na Nuvem. Números capítulo 9, versos 15 ao 23, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, pode acompanhar conosco na projeção aqui também, e o texto vai dizer o seguinte. Você vai perceber que o texto parece meio repetitivo, mas ao término do texto nós vamos explicar o porquê dessa repetição, nesse texto. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, e desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite ela tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, e quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam.
Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Vamos orar mais uma vez. Quero também aproveitar aqui, recebemos um pedido de oração pelo nosso irmão Igor, 77 anos, sogro do pastor Marcelo da PIB de São José dos Pinhais. Não sei o motivo, mas vamos orar por ele nesse tempo também, nos apresentarmos diante do Senhor mais uma vez em oração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos acesso à palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado a Deus porque já fomos ministrados de maneira tão especial nessa noite aqui, através de canções que nos encorajam a nos colocarmos diante do Senhor e desfrutarmos desse teu eterno amor. Obrigado a Deus porque já pudemos nos apresentar ao Senhor em oração. Ó Deus, obrigado porque sentimos a presença do teu Santo Espírito aqui nesse lugar, mas cremos, Senhor, que o Senhor tem algo mais para falar aos nossos corações nessa noite. Então, Pai, que não estejamos só de ouvidos, mas de corações abertos, para ouvirmos a voz do Senhor nesse tempo. Pai, também queremos pedir pelo irmão Igor, nós não sabemos o que está acontecendo, mas colocamos ele diante do Senhor, porque o Senhor conhece a história dele, o Senhor sabe o motivo de oração. Então nesse tempo, Pai, responde ao clamor, atende, ó Deus, ao motivo pelo qual está sendo colocado o nome dele aqui, e que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na vida dele nesse tempo. Mais uma vez clamamos que o teu Santo Espírito nos oriente, nos instrua no estudo da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu compartilhar com vocês, não que eu seja tão antigo assim, eu digo que eu sou jovem há mais tempo, mas eu lembro quando começou a se utilizar muito o computador, e aí não faz tanto tempo assim, por incrível que pareça, mas eu trabalhava no Banco Itaú, eu tinha meus 17, 18 anos, então lógico, não faz tanto tempo assim, Adonira, eu com 17, 18, e eu lembro que eu comecei a mexer no computador, e aí nós arquivávamos tudo aquilo que precisava num disquete que tinha esse tamanho assim, acho que se caísse no pé dava uma fratura exposta. Paulo Davi lembra disso, nós somos jovens da mesma época assim, e gente, era tão gostoso eu estava terminando o ensino médio, eu falava assim, olha, hoje eu mexi no computador, tudo, nossa, você mexe no computador? O pé assim, lá no banco, eu trabalho com o computador, sabia fazer uma coisinha ou outra, mas era tão raro e tão incomum, e a gente usava, e era um disquete desse tamanho, de repente diminuiu o disquete, nós falamos, olha que modernização, e daqui a pouco, depois de algum tempo veio o pendrive, aí era algo incrível, você armazenar tanta coisa, naquele pendrive daquele tamanho, até que de repente há pouco tempo, eu estava com a minha filha, com a Letícia, está assistindo aqui, um beijo filho, Felipe também, e eu lembro que eu falei, olha, não tem mais espaço no computador. Ele falou, pai, agora armazena na nuvem. Eu, como assim na nuvem? Que história é essa de na nuvem, filha? Pai, agora existe a nuvem, iCloud. Falei, que chique isso, Falei, mas como assim? Pai, agora você não precisa usar toda a memória do computador, não precisa sobrecarregar o computador, que você manda para a nuvem. Eu falei, filha, mas a nuvem dá recibo? A nuvem manda algum comprovante que está lá? Como assim eu vou mandar para a nuvem? E aí, é lógico, estava brincando com ela, mas com o passar do tempo, eu fui entender, e nós hoje armazenamos tudo onde? Na nuvem.
E é tão interessante isso, porque a gente acaba armazenando a vida da gente na nuvem. Se você parar para pensar, né, ali você tem fotos, ali você tem os seus arquivos pessoais, ali você tem os seus e-mails, ali você tem, por incrível que pareça, o seu histórico bancário. Ou seja, a sua vida toda, a nossa vida toda está depositada na nuvem, e nós nem sabemos que nuvem é essa. É lógico, se você for falar, né, a partir da tecnologia, nós sabemos que é uma nuvem virtual que está guardado, mas nós não sabemos onde ela está. E se eu falar, eu quero ver essa nuvem, eu quero prova de que essa nuvem existe, eu quero um recibo que tudo está lá na nuvem, eu não tenho como. E é interessante que mesmo sem vermos essa nuvem, mesmo sem podermos tocar nessa nuvem, mesmo sem termos acesso a essa nuvem, nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa vida na nuvem. Mas sabe, quando nós somos desafiados muitas vezes a depositar a nossa vida diante do Senhor, muitas vezes fala assim, mas será? Como assim? Né? Como é que eu posso ter a certeza? E nós confiamos em depositar a nossa vida na nuvem virtual, e muitas vezes não conseguimos confiar ou depositar a nossa confiança no Senhor. Esse texto que nós lemos agora está falando da nuvem, e não é a nuvem iCloud, mas é a nuvem que simbolizava a presença do próprio Deus conduzindo o povo de Israel. O povo de Israel havia saído do Egito, o povo de Israel estava vivendo um momento de transição. Moisés era aquele que estava conduzindo, e eles prepararam então a tenda, o tabernáculo, onde ficavam as tábuas da aliança. E a Bíblia diz que quando essa tenda foi armada, a nuvem do Senhor veio até ali, e essa nuvem simbolizava a presença do próprio Deus ali naquele lugar. Essa era a nuvem que dizia, Deus está aqui. E aquele povo aprendeu muito antes de nós a depositar a sua confiança na nuvem, mas não numa nuvem virtual, sim na nuvem do Senhor, na nuvem que representava a presença do próprio Deus ali naquele lugar. E sabe, eu quero compartilhar com você nessa noite, um breve devocional. Eu quero encorajar você, assim como eu fui encorajado através desse texto, a nós fazermos alguns armazenamentos da nossa vida na nuvem, mas não na nuvem virtual, mas na nuvem da glória do Senhor. Por mais que seja desafiador, por mais que muitas vezes seja difícil, mas eu quero encorajar você, e eu fui encorajado a fazer isso no decorrer da preparação dessa palavra. Eu fui encorajado a armazenar a minha vida na nuvem que representa a glória do Senhor. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é: armazene a sua adoração na nuvem do Senhor. Armazene a sua adoração na nuvem do Senhor. O verso 15 vai dizer assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, e desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Deixa eu te lembrar então que ali naquela tenda, naquele tabernáculo, né, simbolizava a presença do próprio Deus, e ali Moisés ia, né, em nome do povo, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para levar a confissão dos pecados do povo, né, como representante do povo ao Senhor. Era lugar de oração, era lugar de adoração, e o povo entendeu que a adoração deles deveria ser depositada na nuvem da glória do Senhor. E cada vez que eles se firmavam, e quanto mais eles buscavam ao Senhor, mais eles eram abençoados, porque eles entendiam que toda a adoração deveria ser dada ao Senhor. Sabe, no decorrer da história do povo de Israel, cada vez que eles armazenaram a adoração a outros deuses, armazenaram a adoração a outras pessoas, armazenaram a adoração em outros lugares, o povo pereceu.
Mas quando eles buscaram ao Senhor, e cada vez que eles entendiam que toda a adoração deveria ser armazenada na nuvem de glória do Senhor, eles eram abençoados. Não é diferente conosco. Quantas vezes nós armazenamos a nossa adoração em pessoas ou em coisas e esquecemos que toda a honra, toda a glória deve ser armazenada diante do Senhor, porque Ele é o Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantas vezes nós armazenamos a nossa adoração, a nossa devoção na condição financeira e achamos que é isso que vai resolver a nossa vida, achamos que essa é a solução para todos os problemas, e quantas vezes nós acabamos usando a nossa vida, a nossa devoção, a nossa adoração para o recurso financeiro. Gente, ter dinheiro não é pecado, eu já falei isso algumas vezes aqui, nós entendemos isso, e a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem alguém que já disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E quantas vezes, ao invés de depositarmos, armazenarmos a nossa adoração ao Senhor, armazenamos ao recurso financeiro, nos tornamos servos e achamos que essa é a solução para as nossas vidas. Quantas vezes armazenamos a nossa adoração ao poder, à capacidade, a nossa formação acadêmica e achamos que essa é a solução. E esquecemos que a nossa adoração deve ser armazenada ou deve ser colocada diante do Senhor, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quantas vezes acabamos sofrendo, acabamos arcando com as consequências porque não adoramos ao verdadeiro Deus. Depositamos, ou armazenamos uma nuvem errada. E não armazenamos a nossa adoração diante desse Deus grandioso, diante desse Deus maravilhoso. Eu tenho estudado muito, Deus tem falado muito para mim, ali no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela fala: olha, onde deve haver a verdadeira adoração? É no templo, é no monte? E Jesus fala assim: olha, chegou a hora que não é nem aqui nem lá. Mas a verdadeira adoração, o Pai está buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. É interessante que Jesus termina essa parte dessa fala com essa mulher dizendo assim: olha, a esses o Pai está procurando. É interessante isso tem me marcado muito. Sabe por quê, Carlos? Porque se eu tenho que procurar, que está difícil de achar. Se eu falar assim: onde está o pastor Carlos? Está aqui, eu não preciso procurar porque eu já sei onde ele está. Agora, se eu preciso procurar é porque é difícil de achar. E é interessante então que Jesus fala que o Pai está procurando, é sinal que está difícil de achar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos talvez muitos frequentadores de igreja, muitas pessoas que gostam do culto, muitas pessoas que são religiosas, mas verdadeiros adoradores que armazenam essa adoração diante desse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, está difícil. Por isso o Pai está procurando. E a minha oração é que nessa noite nós saiamos daqui dizendo: Senhor, a partir de hoje, se até então eu não tenho feito, a partir de agora, eu quero armazenar toda a minha adoração diante do Senhor, diante da nuvem de glória, diante do Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Armazene a sua adoração na nuvem de Deus. Mas tem um segundo desafio para nós armazenarmos aqui, e eu quero encorajar você a armazenar a sua confiança na nuvem de Deus. Armazene a sua confiança na nuvem de Deus. Os versos 17 e 18 dizem assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, e conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Sabe o que é interessante aqui?
Se a nuvem partisse, eles partiam. Se a nuvem parasse, eles paravam. E ela era o direcionamento a partir daquilo que o Senhor tinha dos próximos passos para o povo. Mas o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia não vai dizer que havia um planejamento estratégico, uma rota traçada, e ninguém chegava para Moisés e falava assim: olha, consultou o GPS, a nuvem levantou, a gente vai para onde a partir de agora? Quanto tempo nós vamos ficar? Será que a gente vai caminhar muito? Não. Se a nuvem do Senhor seguia, eles tinham armazenado a confiança na nuvem do Senhor de tal maneira que eles entendiam assim: se a nuvem está indo, é porque o Senhor quer que nós partamos. Se a nuvem está indo, o Senhor quer que nós caminhemos. Se a nuvem está indo, nós vamos para onde o Senhor nos conduzir. Não importa para onde, o importa é com quem nós estamos. E a nuvem do Senhor é essa proteção, a nuvem do Senhor é essa direção. E quando o Senhor nos conduz, nós podemos sim confiar. Não importa para onde eu vou, importa com quem eu vou. Como eu falei agora no início dessa nossa meditação, é incrível que nós depositamos hoje a nossa vida, toda a nossa história de vida, nós depositamos confiança numa nuvem virtual. Mas a nossa vida espiritual e aquele que nos conduz, que é o Senhor, nós temos dificuldade muitas vezes de depositar e dizer: Senhor, se o Senhor falou para eu ir, eu vou. Se o Senhor falou para eu ficar, eu vou ficar. Se o Senhor disser para obedecer, eu vou obedecer. Não importa como. O que importa é que se o Senhor está comigo, eu vou seguir a sua orientação. Eu sou o filho mais velho, né? Meu pai deve estar assistindo aqui. E eu sempre, desde pequeno, caminhei com ele. Eu gostava de jogar futebol com ele. Joguei até esses dias. Me aposentei. Não sei porquê, mas decidi me aposentar a partir de agora. Paulinho, pendurei a chuteira. Mas sempre aprendi a jogar futebol com meu pai, passear com meu pai e pescar com meu pai. Desde pequeno eu ia pescar com ele. Quando eu tinha meus 3 para 4 anos de idade, nós fomos pescar na beira do rio Iguaçu, ali na fazenda Rio Grande, o tempo em que não havia poluição ali. E nós estávamos pescando, e é lógico, né? Meu pai estava, eu 3 para 4 anos de idade, só eu e ele comigo num braço aqui, com as varas de pescar do outro lado, com a sacola de comida, é lógico, tinha que ter a comida, segurando do outro lado. Ali começou a chover, e ele caminhando pela beira do rio Iguaçu ali, a chuva muito forte, virou lama, ele escorregou e caímos os dois dentro do rio Iguaçu, com a correnteza que estava ali, por causa da chuva. E o desespero, né, do meu pai, aquela preocupação, ele conta, né, e eu não lembro disso, eu só lembro da pescaria e do lanche, mas eu lembro que a primeira coisa que ele comentou comigo, que ele fez, foi ele me jogar de dentro para a margem, do jeito que ele pôde ali para me salvar. E conseguiu me jogar para o barranco ali, e a correnteza o levou um pouco mais à frente. Quando chegou lá na frente, ele achou um galho, conseguiu subir, correu, voltou e me buscou, me abraçou ali. Perdemos o peixe, perdemos o lanche, isso foi triste também, mas ele me salvou. E quando chegamos em casa, logicamente, ele contou para minha mãe, a minha mãe falou assim: você nunca mais leva o William para pescar. Olha o que aconteceu. 15 dias depois eu estava na beira da barranca pescando com meu pai de novo. É lógico. Por quê? Minha preocupação não era para onde eu estava indo ou o que iria acontecer, porque eu estava tranquilo, eu estava seguro, porque eu estava com o meu pai. Sabe, essa é uma realidade em nossas vidas. Não importa para onde nós vamos, importa com quem nós estamos. E deixa eu dizer para você, o estar com o Pai não quer dizer que você não venha a passar por dificuldades, a passar por desafios, a cair no rio. Mas deixa eu dizer para você, independente de qual seja a situação, não importa qual seja ela, importa é que o Pai está com você.
E se Ele está com você, Ele vai cuidar, Ele vai proteger, Ele vai conduzir, Ele vai orientar, Ele vai salvar, porque é promessa dEle: eis que eu estou com você todos os dias. E aí não importa para onde a nuvem me leve, importa que o Senhor está comigo, e eu não preciso preocupar para onde eu vou, e sim com quem eu vou. Eu vou com o Pai. Esse Pai que cuida, esse Pai que protege, esse Pai que me conduz, esse Pai que está comigo todos os dias. E tem uma promessa do Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, que é onde Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe, esse é um convite de Jesus para nós armazenarmos a nossa confiança na nuvem de glória do Senhor. Esse é o convite dele para nós depositarmos toda a nossa confiança nele, porque ele prometeu que ele está conosco. E se tem alguém que nunca irá nos decepcionar, é o Senhor Jesus. Você já tentou de tantas vezes, do seu jeito, a sua maneira, tentando confiar, em pessoas, em situações, em oportunidades. Mas deixa eu dizer, hoje é dia de armazenar toda a sua confiança no Senhor. Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é: armazene a sua obediência na nuvem de Deus. O texto, fechando aqui, versos 22 e 23, diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Sabe, nós temos muitas vezes desafio em obedecer ao Senhor e acabamos questionando e perguntando os porquês. Mas a Bíblia diz aqui que o povo de Israel, enquanto armazenou a sua obediência no Senhor, o povo foi cuidado, o povo foi protegido, o povo foi sustentado. E o Senhor falava: pare, parava, vão, e eles iam, e ele falava fique, e eles ficavam. E nesse meio tempo, por obedecer ao Senhor, eles eram cuidados pelo próprio Deus. Se você for lembrar a história, eles foram abençoados porque o Senhor providenciou o maná. Eles foram abençoados porque o Senhor providenciou as codornizes. E esses dias eu estava falando para os pré-adolescentes lá no campus. Eles falaram: pastor, o que eram as codornizes? Eu falei: vocês já viram aquele galeto assado, aquele bem pequenininho? Falei, era mais ou menos daquele tamanho. Eu falei, eles podiam fazer ele ensopado, podiam fazer assado, e eles tinham então o alimento, e quando precisou de água, o Senhor providenciou a água, e quando precisou do cuidado, o Senhor providenciou o cuidado, porque eles escolheram obedecer ao Senhor. Sabe, cada vez que nós escolhemos armazenar a nossa obediência na nuvem de glória do próprio Deus, nós somos abençoados. Mas quando a gente escolhe desobedecer, sofremos as consequências. O Senhor não vai me impedir muitas vezes de desobedecê-lo, porque Ele me dá o livre-arbítrio. Mas cada vez que eu desobedeço ao Senhor, eu acabo sofrendo as consequências. Um pouco mais à frente, algum tempo depois, na história de Israel, surge então o momento em que os reis começam a governar, e a Bíblia fala que o primeiro rei foi o rei Saul, e ele começa o governo de uma maneira correta, mas com o passar do tempo ele começa a desobedecer ao Senhor.
E é interessante que em determinado momento ele vem e o Senhor manda destruir todo um povo e tudo aquilo que havia ali junto com aquele povo. E Saul resolve guardar junto com o seu exército, ele resolve guardar ali o gado, guardar a ovelha. E quando Samuel chega, ele fala assim: vocês obedeceram ao Senhor? Sim. Destruíram tudo? Sim. E Samuel fala assim: e o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Olha só, a gente escolheu guardar isso para sacrificar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E Samuel fala assim: olha, o Senhor tem prazer em obediência e não em sacrifício. Sabe o que é interessante aqui? Muitas vezes nós escolhemos cultuar ao Senhor, e glória a Deus, e que bom que você escolheu cultuar ao Senhor. Muitas vezes nós escolhemos, dar prioridade a buscar ao Senhor na celebração aqui, ou talvez na célula, ou no decorrer da semana, mas nós esquecemos de obedecer ao Senhor. E o Senhor fala assim: olha, você quer me adorar? Obedeça. Obedecer é mais importante do que sacrificar. E é interessante que Saul, por desobedecer, ele perde a unção, ele perde a bênção. E é interessante que o substituto dele era um pastor de ovelhas, Davi. E uma das características de Davi era a obediência ao Senhor. Um pastor se tornou rei a partir da obediência, e um rei perdeu a unção por desobedecer. Quantas vezes nós temos deixado, temos perdido a unção, perdido a bênção, perdido o privilégio de viver os planos e os sonhos do Senhor, porque nós desobedecemos. Mas nessa noite eu quero encorajar você a armazenar a sua obediência na nuvem de Deus. Eu quero concluir lendo 2 versículos novamente, o verso 19 e o verso 23, e diz assim que quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. E no verso 23 vai ser repetido isso novamente, dizendo assim: conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O texto vai dizer aqui que enquanto eles estavam parados, enquanto estavam acampados e no lugar em que eles estavam, eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor. E o cumprir as suas responsabilidades para com o Senhor era a adoração, eram os rituais, era o tempo de celebração, era o tempo de obediência. Ou seja, não importa onde eles estavam, mas onde eles estivessem, eles estavam cumprindo a vontade do Senhor. Eu fui, para aqueles que não me conhecem, eu sou um curitibano, estive no Rio Grande do Sul, morando de 2006 a 2014, tive o privilégio de ser pastor lá, mas eu lembro que eu fui para lá e não era exatamente a minha vontade naquele tempo, e o Senhor levou a nuvem para lá. E levou a nuvem e eu fui para lá, e estando lá junto com o pastor Tércio, eu estava ajudando a cuidar da igreja, e tínhamos uma célula dentro de casa. E aquela célula era muito gostosa, um grupo muito precioso, e como é bom estarmos reunidos em célula. Mas eu lembro que a minha esposa, a Silmara, a Letícia, que era pequena na época, estavam felizes em estar ali, mas o meu coração ainda estava apertado, porque eu não queria, lá dentro, nem eu sabia, mas eu não queria estar ali. E Deus usou a Lani, uma das participantes da nossa célula, para dizer assim: olha, William, deixa eu te dizer uma coisa. Ela era uma mineira, ela fala assim: a Letícia era Lete. Lete já desfez as malas, Sil também desfez as malas, mas você não desfez as malas do seu coração. E você até está aqui, mas o seu coração não está aqui. E ela falou assim: enquanto você não entender que Deus tem um plano para você aqui, você não vai poder viver os planos e os sonhos que Deus tem para a tua vida. E aí,
eu entendi que a nuvem do Senhor me levou até lá. E enquanto o Senhor me quisesse lá, fosse por 1 ano, por 8, por 10, por 5, pelo tempo que Ele quisesse, eu poderia e deveria viver os sonhos, os planos que Deus tinha para mim lá. E eu lembro que a partir do momento que ela compartilhou isso, e Deus usou a vida dela, eu falei: Senhor, estou desfazendo as malas do meu coração. E enquanto a sua nuvem estiver aqui, eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Exatamente naquele tempo, alguns meses ali depois, Paulo Davi foi lá pregar. E o Paulinho foi lá e pregou no Evangelho de João, quando Jesus desafiou Pedro e falou assim: Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas, e repete de novo, e repete de novo. E quando o Paulinho terminou, o pastor Paulo Davi terminou de pregar, ele falou assim: olha, Deus tem um plano para a tua vida, mas enquanto você não falar, Senhor, eis-me aqui, você não poderá viver os sonhos, os planos de Deus. Contextualizando aqui, enquanto você não aceitar que a nuvem de Deus está aqui, e você não viver aquilo que Ele tem para você aqui, você não poderá desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu lembro que eu levei o pastor Paulo Davi para o aeroporto, lá em Porto Alegre, e ele no caminho, ele falou assim, eu compartilhando do que Deus estava fazendo na minha vida, ele falou: William, Deus tem um plano para você aqui. Não deixe de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele talvez não lembre disso, mas eu lembro, ficou marcado. E ao ouvir isso, ratificando com aquilo que a Alane tinha dito na célula, eu falei: Deus, se a tua nuvem está aqui, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E como foi precioso, como foi especial, a partir daquele momento, eu falar: Senhor, se a tua nuvem vai permanecer, eu não sei quanto tempo, mas enquanto ela estiver, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem. E quantas experiências maravilhosas eu pude viver lá, por estar debaixo da nuvem de Deus, vivendo os sonhos e os planos que Ele tinha para mim. A nuvem veio para Curitiba, voltei para cá, vai fazer 8 anos, e tive o privilégio de retornar, né? E hoje estar aqui, o Senhor continua, né? A nuvem foi um pouquinho mais para lá, foi Almirante Tamandaré, né? Como ela é um pouco menor, a nuvem cobriu toda a Tamandaré, em nome de Jesus, porque a glória do Senhor está ali. Mas eu tenho entendido que enquanto a nuvem do Senhor estiver, e onde ela estiver, é porque a glória do Senhor está ali. Eu quero viver os sonhos e os planos que Ele tem para a minha vida. Sabe, talvez o Senhor tenha colocado você lá naquele trabalho, tenha colocado você lá naquela turma de faculdade, tenha colocado você no meio de familiares, onde é difícil de estar ali, mas a nuvem do Senhor está ali, porque a vontade, o projeto dEle é para você ali naquele lugar. E enquanto você não armazenar essa obediência, né, na nuvem do Senhor, você não vai ser feliz, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei de que maneira chegou essa palavra ao seu coração. Eu sei que o Senhor falou muito para mim, me relembrou alguns desafios que Ele tinha colocado em meu coração. E Ele me encorajou, através desse texto, a armazenar a minha adoração na nuvem de Deus. Ele me encorajou também a armazenar a minha obediência na nuvem de Deus. Também me encorajou a armazenar a minha confiança na nuvem de Deus. E assim como Ele falou a minha oração é que Ele tenha falado ao seu coração nessa noite. E eu não sei de que maneira Ele falou, mas a minha oração, o desejo do meu coração, é que o Senhor tenha falado com você. E talvez você esteja depositando a sua confiança, armazenando, né, a sua confiança em nuvens erradas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, é tempo de você armazenar a sua confiança na nuvem da
da glória de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida de devoção e adoração a tantas outras situações, talvez a recursos, talvez a histórias, talvez a patrimônio, talvez a formação acadêmica, e hoje o Senhor está dizendo: olha, o verdadeiro armazenamento só vai ter êxito se for o armazenamento de adoração na glória, da nuvem da glória de Deus. Mas talvez você esteja, assim como eu, insistindo em querer não aceitar a condução da nuvem do Senhor para a sua vida. Mas hoje o Senhor está dizendo: olha, eu quero te chamar para você viver os sonhos e os planos que eu tenho para você. Se o Senhor falou ao seu coração nessa noite, de alguma maneira, dessas que eu mencionei agora, e você quer dizer: Senhor, chega de viver do meu jeito, já tentei tantas vezes e não deu certo, mas eu quero viver do jeito do Senhor, os planos do Senhor, o projeto do Senhor, confiar a minha vida, armazenar a minha vida na nuvem de glória do Senhor. Fica em pé onde você está, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pode ficar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês na galeria também, em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste também pelas redes sociais, pela internet, se o Senhor falou ao seu coração, eu quero encorajar você a orar junto conosco nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque essa palavra não é minha, ela é do Senhor. Quero te agradecer porque antes de compartilhar essa palavra com a igreja do Senhor, o Senhor falou ao meu coração e eu decidi literalmente, ó Deus, depositar a minha confiança em Ti. Eu entendi, ó Deus, algumas coisas que o Senhor me trouxe à memória. Eu quero a cada dia dar passos práticos para estar no centro da vontade do Senhor. Quero armazenar a minha vida na nuvem de glória do Senhor, porque é o lugar, ó Deus, onde nós podemos descansar, porque é promessa do Senhor. Mas Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou ao coração de tantas pessoas que estão em pé aqui nessa noite, pessoas que nos assistem e irão nos assistir, e em nome de Jesus, ó Deus, nós dizemos o que nós somos, nós colocamos diante da Tua glória, da glória, ó Deus, da nuvem de glória do Senhor, dizendo: olha, diante da Tua glória nós vamos viver a Tua vontade, nós vamos obedecer, nós vamos armazenar a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa confiança, porque o Senhor é aquele em quem nós podemos confiar. Pai, que aquilo que eu não consegui expressar com palavras nessa noite, que seja completado em cada coração, através do Teu Santo Espírito. E que nós decidamos, ó Deus, viver armazenando a nossa vida na nuvem de glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja confirmando essa palavra em cada coração. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique em pé agora, eu quero convidar toda a igreja. E junto nós podemos declarar que quem nós somos e o que nós somos, nós colocamos diante do Senhor. Contextualizando com aquilo que pregamos aqui, nós queremos colocar diante da nuvem de glória do Senhor.